Nós vamos dar início, então, à nossa série de Gálatas. Entrando, então, na carta de Gálatas. Hoje nós vamos começar falando sobre um pouco dessa carta e depois eu vou ler um pouquinho sobre o capítulo 1. Nós vamos tratar propriamente dito o capítulo 1. Mas, como os irmãos viram aqui na postagem, aqui no painel, essa é uma epístola que fala da liberdade cristã. Porque se nós... Amém. Se nós tirarmos um tempo, eu convido você a daqui para frente, se puder, leia o livro, leia a carta de Gálatas. Procure estudar sobre ela, procure entender as razões pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta. Se você perceber o cerne dessa carta, aponta para a defesa da liberdade cristã. Martim Lutero vai dizer, e essa é uma das cartas, se não a carta que ele mais gostava, né? Ele vai dizer que a carta de Gálatas, ela é um grito de liberdade. Ela é a carta da liberdade cristã. É uma das grandes defesas do apóstolo Paulo a respeito do seu apostolado, do seu ministério, mas também é um chamado à vida de liberdade que Cristo conquistou na cruz. Por toda a carta nós perceberemos o desenvolver disso. E como a igreja de Gálatas estava caminhando à sedução de algumas influências, ele acaba sendo um pouco duro e direto. Mas essa é uma carta riquíssima, irmãos, em conselhos e em direcionamento para nós que vivemos nessa geração onde cada vez mais nós percebemos que as pessoas tentam atrelar a nossa fé a alguma coisa, a algum objeto, a algum rito, a algum estilo, a algum formato. E é imprescindível que nós tenhamos conhecimento do que Paulo diz nessa carta, porque essa carta, ela é, de todas as imagens que criaram, eu confesso que eu gostei muito dessa que fizeram. Porque essa imagem, ela representa exatamente a ideia de Paulo nessa carta. É Paulo abrindo a gaiola e dizendo, o que vocês estão fazendo aí dentro? Cristo já vos libertou. Eu não sei quem aqui cria esses bichinhos. Fica a minha opinião simples. Não precisaria criar. Esses bichinhos foram feitos para ser criados no mundo, soltos, né? Mas quem já criou alguns animais desses sabe que depois de um certo tempo, alguns você consegue abrir a gaiola e eles não vão embora. Pelo contrário, às vezes eles voltam para a gaiola. Ah, pastor, é raro as exceções, mas temos alguns que voltam. O que Paulo vai defender na carta de Gálatas é o problema do povo de Gálatas está de novo se subjugando à mesma prisão da qual Cristo já os libertou, se tornando de novo escravos de uma gaiola que já está aberta, se colocando num gradil que já foi quebrado, se prendendo em cadeias que já foram rompidas. E aí o apóstolo Paulo vai desenvolver essas coisas. Essa carta, irmãos, é uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Essa carta tem um cunho assim muito poderoso para a comunidade cristã, porque ela tem essa capacidade de ser atemporal para nós. Por quê? Toda vez que nós formos colocados sob o jugo da religiosidade, toda vez que alguém quiser implantar na nossa vida um sistema, um jeito, uma maneira, leia a carta de Gálatas. Ela é maravilhosamente libertadora. Ela nos tem dado a oportunidade de percebermos que a liberdade de Cristo, que Cristo conquistou na cruz, ela é muito maior do que a que nós experimentamos. Nós não temos noção. Então, só para os irmãos entenderem, a carta de Gálatas é um povo que estava na Galácia. Não na galáxia, tá? Na Galácia. E eles provavelmente tenham sido evangelizados, né,
em algumas das viagens do apóstolo Paulo. É uma igreja da Ásia. E essa carta foi escrita entre 54 e 57 depois de Cristo. Paulo estava na sua terceira viagem quando escreve essa carta. E essa carta, ela tem um cunho apostolar e pastoral. Paulo defende o seu ministério. Paulo também faz valer aqui a sua autoridade ministerial. Paulo faz defesa do seu evangelho, uma vez que ele sabe que ele não pregava evangelho de homens. Paulo não pregava para pessoas ficarem na igreja. Paulo não pregava para arrecadar mais no culto. Paulo não pregava para manter a boa vizinhança. Paulo defende a pregação do evangelho pela sua legitimidade daquilo que Deus revelou para ele. Então, a carta de Gálatas tem muita coisa para nós aprendermos. Mas hoje eu vou ficar no capítulo 1. Então eu quero convidar os irmãos para nós lermos o capítulo 1 até o versículo 24, embora ele continua no 2, mas eu vou tentar parar no 24, vou deixar o 2 para outro pastor pregar, mas nós vamos tentar ficar com aquilo que Paulo fala aqui. Amém? Então eu vou pedir para os irmãos acompanharem aqui ou ali, na sua Bíblia, ou aqui na exposição do telão, mas leia comigo, você aí em voz baixa, acompanhe, e eu vou lendo aqui. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como vô-los dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens ou a Deus? Se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo e muito mais, a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho a mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com eles 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, o irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista da igreja da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, agora anuncia a fé que antes destruía. Glorificaram a Deus a respeito de mim. Amém? Amado Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta carta bendita. Eu te agradeço, Pai eterno, porque o teu servo, Senhor Deus, tem muito, Senhor Deus, para nos ensinar sobre aquilo, Deus, que ele passou na sua experiência com a igreja da Galácia. Eu quero pedir, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo tenha autoridade em nosso meio.
Tenha liberdade, Senhor, em falar aos nossos corações. Deus eterno, que de maneira nenhuma, Senhor, o nosso ensino, o nosso estudo, o nosso conhecimento fique apenas, ó Pai, no âmbito intelectual ou no âmbito do conhecimento por si só. Senhor, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo, de alguma maneira, converta isso, Senhor Deus, em uma prática cristã, Senhor Deus. Converta isso, Senhor Deus, numa exortação da nossa vida cotidiana, Senhor Deus, a fim de que nós saiamos deste lugar diferente da maneira que entramos, a fim, Senhor Deus, de que nós tenhamos a nossa alma, o nosso espírito exortado, a fim de que nós possamos sair daqui dizendo, vamos mudar de vida, Senhor, porque o Senhor tem tratado conosco neste lugar. Deus amado, não permita, Senhor Deus, que a nossa presença aqui seja apenas um ocupar de cadeiras, ou um ocupar de rotina domingueira. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, neste lugar, fala com as nossas almas, fala com o nosso espírito, fala, Senhor, as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Que os irmãos fiquem à vontade. Amados, eu pretendo, de maneira expositiva, te convidar a não tirar os olhos do texto essa noite. Eu te convido a você a prestar atenção nos versículos, um após o outro, porque nós vamos tentar, de maneira simples, mas sincera, dissecar esse capítulo, mas não pretendo de maneira nenhuma esgotar tudo aquilo que eu sei que o Senhor tem para nós. Eu tenho certeza que se você ler na semana o livro de Gálatas, se você começar a estudar a carta de Gálatas, a epístola, como alguns consideram, você vai perceber que você tem muito a aprender aqui. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 4, todos eles têm coisa maravilhosa. O capítulo 1 talvez nos pareça um tanto pouco, mas ele tem muito ensinamento para as nossas vidas. Então eu quero que você, por favor, acompanhe comigo versículo a versículo, e Deus vai falar ao seu coração. Para começar, eu quero fazer um paralelo entre a introdução da carta de Gálatas e a carta de Coríntios. É importante você prestar atenção. Quando nós falamos teologicamente de uma igreja problemática, quando nós culturalmente, no meio evangélico, citamos uma igreja problemática, logo nós pensamos na igreja de Coríntios, não é verdade, não? Porque qual é a igreja que mais cita problemas? A igreja que recebeu 2 cartas para resolver os seus problemas. Coríntios tinha tantos problemas familiares, problemas administrativos. Coríntios conseguia profanar uma das coisas mais puras que o culto cristão tem que ter, o momento da ceia. Para vocês terem ideia, a ceia na igreja de Coríntios era motivo de exortação para o apóstolo Paulo. Paulo teve que exortar a igreja de Coríntios como participar da ceia. O maior sacramento, pelo menos nós só temos 2, né? O segundo sacramento que a igreja cristã recebe, a igreja de Coríntios consegue profanar. Mas o que me chama a atenção é que quando você lê os prefácios, quando você lê a saudação de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo se dispõe a trazer elogios a essa igreja. Paulo fala que não nos falta nenhum dom, Paulo fala que que Cristo foi revelado, é revelado no meio deles. Paulo elogia a igreja de Coríntios, mesmo ela tendo diversos problemas, irmãos, no meio das famílias cristãs. Nós temos gente na igreja de Coríntios que cometia incesto, um filho que ficava com a mulher do pai, eram coisas absurdas, e a gente tinha problemas graves ali, mas ainda assim, a carta de Coríntios, na sua introdução, ela recebe de Paulo algumas palavras boas na sua introdução. Mas o que nós não vemos em Coríntios são palavras, na carta de Gálatas é palavra boa. Paulo faz uma pequena saudação aqui, e aí logo depois, ele como se não tivesse nenhum tipo de filtro, ele ativa o seu modo sincerão, né? E ele já vai logo para as exortações. Paulo não tem nenhuma preocupação em deixa eu primeiro dar um agrado, deixa eu primeiro falar das virtudes dessas pessoas, deixa eu agradecer a oferta ou a ajuda
deixa eu agradecer porque eles estão ali tentando ser crente, pelo menos. Não, Paulo não tem nenhum tipo de cuidado nesse momento. O que Paulo faz é, sem nenhum tipo de filtro, já tratar o problema da igreja. Ele já termina a sua saudação tratando o problema na igreja. Isso é uma das coisas que me chama a atenção na carta de Gálatas. Paulo já vai tratar um dos problemas mais graves da igreja, que é o afastamento da graça. Como que a igreja facilmente, como que esse povo facilmente deixa aquilo que aprendeu do apóstolo e logo se permite ser seduzido por coisas que outros chegaram e foram colocando no meio da igreja. Só para os irmãos entenderem, dentro do contexto da carta de Paulo, de Gálatas, havia os famosos judaizantes. E o que eles eram? Eles eram aquele tipo de pessoas que eram judeus, que se converteram ao cristianismo, considerado cristianismo messiânico, né? Só que eles não tinham uma conversão sincera, eles não eram verdadeiros para com Deus. O que eles imaginavam? Que sim, Jesus podia até ser o Filho de Deus, que sim, Jesus podia ter vindo para salvar o povo, que sim, Jesus veio mesmo, morreu na cruz e agora ele era realmente o Messias, mas Jesus não era suficiente, precisava guardar ainda o sábado. Porque Jesus, sem o sábado, não era possível ser salvo. Salvação em Jesus, sem a preservação das leis judaicas, era a mesma coisa que tentar nadar e morrer na beira da praia. Paulo, como é um apóstolo que defende esse ponto contrário, ele vai falar muito sério quanto a isso. Então ele vai chamar essas pessoas de anti-evangelho, de falso evangelho. Ele vai usar uma palavra difícil, ele vai chamar o que essas pessoas estão pregando de maldito. O que essas pessoas estão ensinando de ensinamento maldito. Isso não é fácil de falar. Mas eu quero lembrar que quando Paulo fala disso, ele fala de pessoas que se diziam irmãos e que estavam na igreja, se diziam convertidos a Cristo, só que achavam que Jesus precisava de que as pessoas fizessem a circuncisão, guardassem o sábado, tivesse todo o rito do judaico e somado a Jesus, aí sim as pessoas eram cristãs de verdade ou eram salvas de verdade. E Paulo é uma batalha contra isso. E Paulo vai dizer que essa ideia é tentar colocar de novo a gente dentro da gaiola. Porque a liberdade que Paulo vai defender na carta de Gálatas é a liberdade da lei. Não é a libertinagem que nós vemos hoje. Não é a libertinagem do que nós ouvimos, de que a pessoa pode servir a Deus de como quiser, como imaginar, como der. Não é esse tipo de coisa. O que o apóstolo Paulo, minha garganta não está boa, defende é que o evangelho, ele não tem prisões, ele é livre em si mesmo. Ele é autônomo por causa do aquele que o liberou, Cristo liberou o evangelho sobre nós. E Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É um poder liberado sobre nós. E esse poder não pode ficar amarrado a ritos que já foram vencidos por Cristo ou já foram cumpridos por Jesus. A circuncisão, o sábado e algumas outras coisas que os judeus defendiam. Então, quando Paulo abre a sua carta, ele não perde tempo, ele já diz assim, no versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está escandalizado, irmãos. Paulo está escandalizado com o comportamento de uma igreja que ele acabara de fundar, que não fazia muitos anos que ele tinha instituído, e que facilmente, por causa de algumas pessoas com quipá, com uma barbinha igual a do Vitor, conseguia, com um ar de santidade, com aspecto de eleito, de santo, de perfeito,
rapidamente obrigar as pessoas a mudarem daquilo que Cristo ensinou para aquilo que eles aprenderam. E Moisés se tornava maior que Jesus na boca dessas pessoas. O que deixa Paulo escandalizado não é o fato de ter pessoas ensinando isso. Porque disso Paulo já sabia. Jesus enfrentou isso, os outros apóstolos passaram por isso. O que deixa Paulo chateado é a pressa, irmãos. É a pressa. É a facilidade. É a rapidez que a pessoa facilmente sai de uma coisa que ela aprendeu como base central da sua fé e daqui a pouco já está em outra. Assim, é escandalizador para Paulo. A sensação de Paulo é a sensação de um pai. O sentimento de Paulo é o sentimento de um pai. Imagina você, pai, porque ser pai é passar por frustração. Desculpa falar isso, mas se você é pai, você vai passar por algum nível de frustração. Porque quem é pai sabe que muitas vezes a gente gasta um tempo dizendo assim, 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 assim. É desse jeito, você faz assim. Você não, quando você faz desse jeito e assim. E a criança passa a vida inteira aprendendo, irmãos. A vida inteira. Vou dar um exemplo muito simples. Você tem seu filho na igreja, você ensina o evangelho para ele. Ele não vai para a escola até os 6, 7 anos de idade. Ele é criado por você. Você deixa ele na sua casa. Você ensina, leva ele para a escola dominical. Você fala do amor de Deus. Você fala da palavra. Ele nunca te ouviu falar um palavrão. Nunca te ouviu falar um palavrão. Você criou ele dentro da sua casa. Você nunca falou um palavrão na sua casa. Ele vai para a escola. E na primeira aula, segunda aula, terceira aula, quinta aula, ele me volta para casa e solta um? É rápido demais, irmãos. É rápido demais. Eu não sei quem foi o filósofo que falou isso, mas alguém disse que o ensino dos pais é uma gota d'água numa chapa quente. Parece que tudo que você fala é como se você estivesse tentando esfriar uma chapa quente com uma gota d'água. Você já jogou uma gota d'água na chapa quente? Ela até corre para ali, para cá, mas some. É facilmente diluído. E o que o apóstolo Paulo está vivendo é essa sensação, irmãos. Sabe quanto tempo dá, quanto trabalho dá para converter pessoas gentílicas, que amavam Zeus, Diana, Não, né? Eu ia citar o Thor, né? Mas aí já é Marvel, né? Eu já estou nos Vingadores, né? Não é? Mas tem uns que tem que se libertar aqui, fala Deus, né? Porque tem uns que ama o Flash mais do que outros, né? Mas às vezes me chama a atenção o trabalho que o apóstolo Paulo tem. E aí sabe o que acontece? Chega um cara lá, fala 2 ou 3 besteiras e eles começam a seguir esse pessoal. Uma igreja que Paulo chegou e pregou e falou para eles assim, olha, amados, vocês que estão aí nos ídolos, entregue a idolatria, se cortando, derramando sangue, fazendo sacrifício, entregando filhos para morrer, fazendo um monte de coisa absurda para ter salvação, para ter aprovação de Apolo, de Zeus, de Diana, vocês que fazem de tudo. Só Jesus é suficiente. As pessoas dizem amém. Recebemos Jesus. É isso mesmo, a gente só quer Jesus. Aí daqui a pouco chega outro e diz, não, só Jesus não basta. E eles disseram, é mesmo, Paulo está errado, vamos seguir esse cara aqui. Irmãos, desculpa as Marias da igreja, mas Marias vai com as outras mesmo, não é não? Isso aqui é uns Gálatas vai com as outras, porque é um negócio que deixa a gente espantado. E aí eu entendo o porquê que Paulo não tem filtro com eles. Paulo, você quer saber de uma coisa? O sentimento que eu tenho, às vezes quando eu leio a Bíblia, eu ponho o meu ouvido espiritual e digo assim, Senhor, eu queria ter a graça de ouvir o tom que está na boca do apóstolo Paulo. Porque a gente, irmãos, a gente tem a mania
de santificar, nós somos, no fundo, nós ainda, por conta da nossa herança católica, nós temos um negócio que quando não é o Papa, quando não é a Igreja Católica, nós, naturalmente, a nossa natureza cristã, ela tem uma coisa que ela canoniza os homens cristãos na nossa própria mente, no nosso próprio coração. A gente transforma, santifica pessoas na nossa própria cabeça. A gente acha que pastor é um ser, não, irmão, pastor é igual a você. Igualzinho a você. A gente tem a mania de achar que pastor, que as pessoas são santas. E aí a gente pensa assim, Paulo, o apóstolo Paulo. Amados, o São Paulo, que nem está na Bíblia, tá? Mas o Santo Paulo, ele nos aponta uma das coisas interessantes quando você para ouvir a carta com ouvido espiritual. Você não vai ouvir assim, capítulo 3, eu vou dar uma breve spoiler aqui. Você não vai ouvir assim, insensato Gálatas, meus menininhos bonitinhos, vocês são tão bonzinhos. Não, irmãos, não está assim não. Quando o meu ouvido escuta Paulo dizendo, insensato Gálatas. Irmão, se Paulo fosse italiano, irmão, se fosse, ele seria, no mínimo, aqui teria uns 5 adjetivos para eles. Olha, filho de uma rapariga, né? Teria pelo menos algumas coisas aqui que você ia ouvir, porque veja, o apóstolo Paulo não está falando mansamente, irmãos. Há um sentimento de revolta. Quando ele diz assim, maravilhe-me, ele está dizendo assim, eu estou besta. Eu estou besta da minha... Não, é sério, como é que pode seus bandos de mané? Seus Maria vai com as outras, mas eu nem acabei de pregar para vocês já mudaram de ideia. O que ele vai dizer no versículo 7 é, o qual não é outro, não há mais alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí Paulo coloca em xeque a própria vida dele. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. E isso aqui é uma receita que o apóstolo Paulo dá para nós, para você saber se você está numa igreja verdadeira, ou se aquele que te alimenta espiritualmente, o pastor que Deus colocou sobre a igreja, ele realmente é fiel à palavra, acima da placa da igreja, acima do número de membros, acima do salário que ele recebe. Só para você saber, eu não recebo salário, então não estou nem aí se você vai gostar. Então, literalmente, né, você que paga meu salário, a Crageia. Então... veja, então, como eu sou voluntário, eu tenho mais liberdade ainda. Você precisa saber de uma coisa. Paulo está livre para poder dizer algumas coisas aqui. Que essas pessoas, ele coloca um filtro muito importante aqui. Você precisa saber. Quando você está diante de um homem que está pregando o evangelho de Deus, como que você sabe que ele é sincero? Quando ele coloca a vida dele e o que ele falou em segundo lugar, em contraponto à palavra. Irmãos, ninguém aqui na igreja tem maior autoridade que o que está escrito nesse livro. Mas o pastor Adriano disse. O pastor Adriano disse nada. Irmãos, o que eu digo e o que a Bíblia diz é infinitamente diferente. Não diferente no sentido de mesma como, é no sentido de valor. Mas se eu disser que é azul e a Bíblia disser que é preto, irmão, fica com o preto que a Bíblia falou. Porque a Bíblia é a maior autoridade entre nós. E se eu não me inclino à Bíblia, aí venho pregar a vocês como alguém que se põe acima da Bíblia, longe de mim que isso aconteça. Mas se isso acontecer, eu te dou um conselho pastoral.
pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Não, pega o banco não, vai embora mesmo, irmãos. Se você estiver num lugar onde você percebe que a pregação do Evangelho, ela é mais um alter ego, ela é mais uma biografia, uma autobiografia, algo sobre mim, mais do que sobre Cristo, vai embora dessa igreja, porque Cristo deve ser glorificado. Por isso Paulo vai dar uma receita muito clara, ele vai dizer, deixa eu te contar uma coisa, ainda que eu, ou os meus amigos apóstolos, que Jesus escolheu, anuncie outro evangelho, que não seja o que Jesus deixou, não aceite, considere por maldito, é maldito. Veja, irmãos, Paulo não está dizendo assim, olha, se Pedro chegar aqui, o apóstolo Pedro, anunciando que Jesus precisa de Maria para poder levar você para o céu, que Maria intercede por nós ante a Deus, se anunciar algo sobre isso, diga, é maldito isso. Isso vai para a internet? Vai. Está bem, eu não ganho por views também, então... Veja, uma coisa que você precisa saber, é que a nossa boa relação com as diferenças religiosas, ela é cordial, ela é respeitosa e ela é compreensiva. Mas ela nunca é aceitativa. Irmãos, nós não aceitamos. Nós não acreditamos que Maria intercede por nós. Nós não acreditamos que nós devemos orar a um santo. Nós não cremos em outro intermediador que não seja Jesus por nós, porque é Ele e o Espírito Santo que intercede por nós. Nós não fazemos menção de outro nome. Se você olhar nas paredes dessa igreja, você não encontrará nenhum nome além do nome de Jesus. Nós não fazemos menção sobre isso. Nós não estamos interessados em que os seus olhos se desviem nem por um minuto, se possível fora. E se você achar que há algo de santo em mim, eu digo para você, não há. O que existe é um santo que vive em mim, mas eu não sou santo. Paulo coloca essa condição. Se ele mesmo, veja, quando um pastor é sincero com a sua igreja, ele põe a sua própria palavra abaixo da palavra de Deus. Se um dia você ouviu o Evangelho, que alguém coloca a palavra dele em consonância, veja, irmãos, eu não estou dizendo acima, em consonância, se ele tentar igualar, considere maldito. Nenhum homem na terra tem autoridade de igualar a sua palavra à palavra de Deus. Pedro vai dizer na sua carta que toda palavra é divinamente inspirada, é poderosa para instruir, redaguir, corrigir e ensinar em toda a doutrina. Toda a palavra, não todo o homem. Por vezes eu já aconselhei pessoas nessa igreja, hoje mesmo conversando com alguém, dizia para ela assim, irmã, eu não sei o que te dizer. Sabe por quê? Porque pastor não sabe tudo. Não sabe tudo. Eu tenho uma teoria de que quando eu não souber falar, eu choro. Se você quiser para chorar, eu sou ótimo para chorar com você. Eu sou mais chorão que a Maria. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não espere que o pastor saiba tudo. Não é função do pastor saber tudo. É função do pastor procurar conhecer sobre tudo. Paulo vai nos dar essa receita. Eu queria deixar isso para você. Não importa a igreja que você vá. Não importa o lugar que você faça parte. Ah, mas eu faço parte de uma igreja que tem 500 anos de existência. Sim, se ela acha que a sua doutrina ou seu estilo de culto é maior que a Bíblia, sai de lá. Ah, mas pastor, é a igreja que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com meus cachorrinhos. Vou lá desde... Meu irmão, se o nome do pastor que fundou a igreja é maior do que Jesus na igreja, sai dessa igreja. Porque isso não é uma igreja, é uma seita. É disso que Paulo está falando. Paulo vai continuar dizendo sobre algumas coisas. Paulo diz, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens ou a Deus?
Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo. Paulo está defendendo as características de um apóstolo, de um pastor, de um pregador do evangelho. Um pregador não está interessado em buscar amizades. Ele não vem a uma igreja buscando network. Coisa bonita de se falar em igrejas grandes hoje. Eu não estou tentando pregar aqui para no final do culto alguém assistir e me chamar para fazer um programa de rádio ou para escrever um devocional, um café com Pompai. Não, eu não estou interessado nisso, irmãos. O que eu estou interessado é que você conheça a palavra, interprete ela e saiba o que ela quer dizer ao seu coração e à sua vida. Esse é o compromisso da pregação do Evangelho, é exaurir do texto aquilo que compromete o Espírito Santo e você, aquilo que Deus quer ensinar a você no texto que Ele deixou para nós, e não aquilo que eu acho que você deve aprender. Paulo está claro nisso, eu não tenho interesse em agradar a homens, porque se eu tivesse interesse em agradar a homens, eu nem seria servo de Cristo. Uma das coisas que vai acontecer aqui, é que quando você quer diluir a autoridade de um líder de uma igreja, você põe em xeque a doutrina que ele ensinou. Como é que você faz para poder diluir uma igreja? A autoridade de um homem. Você coloca em xeque aquilo que ele ensinou. O problema dessas pessoas é que o que eles não perceberam é que Paulo não tinha como diluir o que Paulo ensinou. Porque o que Paulo ensinou, ele não aprendeu dele mesmo. Ele vai dizer, eu não aprendi de homens, nem mesmo dos apóstolos que eram antes de mim. O que eu estou ensinando a vocês, eu aprendi por revelação direta de Jesus. Por isso eu sou apóstolo, porque eu recebi de Cristo. Irmãos, Paulo vai contar para nós, nesse texto, que ele não teve nenhum dia sentado, ele não fez um... Como é que a gente faz hoje? Como é que os church faz? Imersão. Obrigado. Ele não fez uma imersão. Deixa eu ir lá para Jerusalém, fazer uma imersão de apóstolos, lá com Paulo, com Pedro, com Mateus. Não, eu quero ficar lá alguns dias lá. Não. Irmãos, Paulo foi ficar sozinho. Paulo foi passar pela solidão do cristianismo. Paulo teve um tempo de deserto. Paulo foi para a Arábia, para o deserto. Paulo foi passar um tempo entre ele e Deus, ele foi solidificar, e a gente não sabe as coisas que o Espírito Santo revelou a Paulo no secreto daquele deserto. Mas a gente sabe que o Paulo que voltou de lá, voltou muito forte. Paulo não está de maneira nenhuma aqui também dizendo assim, os apóstolos que vieram de mim não valem de nada. Pelo contrário, ele vai ratificar que ele não foi visitar ninguém. Mas com Pedro, ele passou 15 dias. Ele teve um tempo de mesa com Pedro. Sentou na mesa com Pedro, ouviu de Pedro, conversou com Pedro. Mas aqui em Gálatas ele vai dizer que Pedro, quando deu uma titubeada, ele colocou o dedo na cara de Pedro e falou, você não é homem não, rapaz. Você não é homem não. Isso é coisa de moleque. Quando você está com o judeu, você é todo... quando você está com o gentil, você é assim. Você é um Maria, vai com as outras, rapaz. Ele coloca Pedro no lugar, irmãos. Veja, o último a chegar está batendo no primeiro que foi chamado. Porque o evangelho não é sobre status, irmãos. O evangelho é sobre fidelidade com a palavra que Deus deu para nós. Não importa quem é que seja. Mas se chegar aqui o apóstolo fulano de tal na igreja de Pinheiros, se ele for fiel à Bíblia, ele tem primazia em nosso meio. Mas se ele vier com distorções do texto, eu prefiro que uma criança pregue no lugar dele. Não faço questão. Mas pastor, você tem que ver que ele tem, só de unção, ele tem 50 anos, podia ter 100. Podia ser o Matusalém da igreja. Se é para pregar besteira, vai embora daqui. Nós não queremos. Que de besteira já basta o que a gente escuta quando o culto acaba, né? As bobagens que a gente fala. Amados, precisamos olhar para o que Paulo está ensinando, que é para nós, talvez, um filtro preservador
da nossa fé. Talvez o que Paulo está nos ofertando no primeiro capítulo de Gálatas seja algo que eu e você precisamos instalar na nossa mente e no nosso coração. Mas, pastor, eu não consigo. Eu vou te dizer com todo respeito por que você não consegue. Longe de mim querer te ofender, mas isso também não é muita preocupação. É porque você não lê a Bíblia. Sabe por que você ainda faz parte daquelas correntinhas que as pessoas mandam? Assim, mande para 7 pessoas que ela vai ser não sei o quê. Porque você não lê Bíblia, infeliz. A gente precisa, e você ainda participa. A irmãzinha, a prima, a tiazinha, Dona Joaquina, lá da Bahia, manda aquela campainha da corrente, mande para mais 7 pessoas que o ano que vem, vai começar um monte agora, está chegando o final do ano, vai ter um monte, vai lá, bobão, pula onda, vai lá manter a corrente. Isso, irmãos, isso deixa eu igual Paulo, é brincadeira um negócio desse. Irmão, é impossível entender que o cristianismo não gere em nós um nível de cuidado com essas coisas. Um dia desse eu achei interessante, um irmão me perguntou, falou, pastor, lá no lugar que eu faço um tratamento lá, vai ter uma festa assim, o que o senhor acha? Irmãos, se você não sabe, pergunta, meu irmão. Se você vai participar de uma festa que você está meio suspeitando, que talvez tenha uma coisa lá sacrificada a ídolos, ou que talvez seja uma festa idônea, ou que não seja decente, ou que... Irmãos, me pergunte, me procure, eu posso te orientar biblicamente. Se você não sabe, para isso temos pastores, presbíteros, diáconos, nós temos professores de escola dominical para nos ajudar. Se você não quer se aprofundar e não tem conhecimento, nós temos pessoas preparadas para isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que Paulo está dizendo para nós é que você devia ter um filtro na sua mente. Que filtro é esse? Se alguém te anunciar um evangelho diferente do que o que Cristo ensinou, é maldição para a sua vida, não aceite. Não aceite. Vem com esse negócio de não, põe uma linha vermelha na testa dela que ela para de tossir. Irmão, olha, não, você é crente, mas qual é o seu horóscopo? Meu horóscopo é o... Irmãos, eu fico pensando que essas coisas ainda ocupam o nosso meio. Se alguém colocar sobre nós algum dogma, e dogmas são doutrinas, sobre nós alguma lei que reja ou que guie a nossa vida a ponto de nós acharmos que se nós não fizermos tal coisa, nós não iremos para o céu. Entendam o que eu quero dizer? Isso desqualifica o sacrifício de Cristo. Se eu disser para você, eu ia falar um comentário, mas pode ficar feio para algumas pessoas. Se eu disser para você que essa água é santa, e você acreditar, irmãos, eu estou dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para purificar você dos seus pecados. Então você precisa beber essa água. E isso, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se você acredita nisso ou participa disso, você está desqualificando o sangue de Jesus. Mas se isso acontecer por um nível de ignorância, a Bíblia tem uma previsão para nós. Ela diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas se isso depois de que você já experimentou da graça, deixa eu te falar uma coisa, o que você está fazendo é pecado. Desconfiar do poder de salvação exclusivo e único do nome de Jesus é pecado. Desacreditar da capacidade, do poder do sangue de Jesus, precisando somar ao sangue de Jesus algum outro utensílio, uma cruz, uma água, um lencinho, uma vassoura, um pet, meu Deus do céu, é pecado. É acreditar que Jesus precisava da ajuda de mais alguma coisa, para que o sangue dele pudesse ser valioso na sua vida. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, uma gota do sangue de Jesus é capaz de salvar uma geração inteira, de tão poderoso que ele é.
Um milésimo de uma gota do sangue de Jesus perdoa os seus pecados. Jesus não é a solução, irmãos, para Maria, para o Vitor, para o Adriano só não. Jesus, ele é a solução do Evangelho de Cristo. Deus deixou Jesus Cristo como a solução para todos os homens. Deixa eu te explicar para você entender. Jesus é a solução para o pecado de Adão, para o erro de Moisés, para a falha de Davi, para as mancadas de Salomão, para as burrices de Sansão. Ele é a solução para todos os homens antes dele vir. Mas ele também é a solução para todos os homens quando ele esteve aqui. Ele foi a solução para Tiago, para Pedro, para a mulher samaritana, para o cego de Jericó, irmãos, para Zaqueu. Mas ele também é a solução para hoje, para mim, para você. E ele continuará sendo a solução para os meus filhos, para os meus netos. Jesus é a solução de Deus para todo homem que crê no nome dele. Jesus não é a solução para arrumar um emprego para você, um marido. Nem Santo Antônio arruma. Não é Santo Antônio. Deixa eu te falar uma coisa. Se não é Jesus, Santo Antônio muito menos. Você precisa entender que o que Paulo está dizendo aqui é algo sobre... Ele está defendendo a graça e o Evangelho, mas com isso Paulo está defendendo a suficiência de Cristo. Porque, não, irmãos, talvez nas minhas palavras, e no que eu escrevi, fique um pouco desse jeito a frase. A liberdade cristã, ela não é anterior à confiança total na suficiência de Cristo. O que eu quero dizer com essa frase que eu escrevi é que, se você acha que você é liberto, mas desconfia da suficiência de Jesus, você ainda está preso. Você só tem uma imaginação que está liberta. Você é um doido achando que está livre no manicômio. Você não tem noção. Se você desconfia da suficiência de Cristo, se você acha que porque você errou essa semana, você perdeu a salvação, você está enganado, porque a salvação não pode ser controlada por você. A salvação não é um volante que você vira para cá e agora está salvo. Você vira para lá e agora está perdido. Não, meus irmãos. A salvação é um ato único, feito pelo poder do nome de Jesus, que alcançou você pelo amor e graça, não por méritos, nem por direitos. Você não merecia, não há nada que atraísse Deus em você. E porque Ele te escolheu, eu nem sei. Porque às vezes nem você gosta de você, imagina Deus gostar. Você já parou para pensar que nem você gosta de você? Às vezes você reclama do seu cabelo, você reclama do seu buchinho, você reclama da sua olheira, você reclama do seu nariz, você reclama... Veja, nem você gosta às vezes de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus te ama do jeito que você é. Feinho assim mesmo, mas Jesus te ama. Estou brincando. Estou brincando, irmão, você não é feio não. É só uma questão de interpretação só. É só uma questão de interpretação de texto. Você é alvo do amor de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que me chama a atenção no Evangelho é isso. É o fato de ser um pecador fraco, pequeno, mas ser alvo do amor de Deus. Eu disse para você não tirar os olhos do texto porque eu quero terminar com uma coisa interessante. Quando o apóstolo Paulo defende o seu ministério, ele me chamou a atenção para uma coisa. Hoje, o Instituto Barna apresenta que de cada 10 pastores, 4 querem desistir. E todos eles estão exaustivos, depressivos, com síndrome de solidão, se sentindo abandonado e sem apoio. Esses são os 4 pontos. Burnout, depressão, síndrome de abandono e falta de apoio.
Esses são os 4 pontos que o Instituto conseguiu descobrir que os pastores querem deixar. Me chama a atenção isso. Não estou dizendo que não seja legítimo o fato de, às vezes, um pastor desejar deixar, porque o fardo não é fácil. Mas o que acontece conosco é que nós preferimos deixar, às vezes, nós pastores, do que confrontarmos, às vezes, a igreja. Há um pastor no nosso ministério que ele teve a ideia de chamar a igreja. Ele estava tão desanimado com o comportamento da igreja, e ele chamou a igreja e disse assim para a igreja: irmãos, vamos fazer uma reunião? Imagina eu no domingo à noite aqui. Vamos fazer uma reunião? Eu estou pensando, a igreja está difícil, está rindo da dificuldade de pagar aluguel, a gente está com algumas coisas. O que vocês acham da gente fechar a igreja? Só que na cabeça dele, ele pensou, quando eu disser isso, os irmãos vão dizer assim: não, pastor, pelo amor de Deus, fechar a igreja. Não, pelo amor de Deus, as portas do inferno não vão prevalecer. Não. Ele imaginou isso. Sabe o que os irmãos disseram? É isso mesmo, pastor. Melhor você ir para a tua casa. Melhor a gente fechar a igreja. É, pastor, você tem razão mesmo. Não. Você tem toda a razão. Melhor coisa, é isso mesmo. Domingo que vem a gente não vê mais ninguém. Acabou a igreja. Mas entende uma coisa. Se um pastor corre, a igreja anda. Se um pastor anda, a igreja para. Se um pastor para, a igreja senta. Se um pastor senta, a igreja deita. Se um pastor deita, a igreja morre. Nós temos essa tendência. Um pastor não pode perder a energia de servir. Paulo, nem que seja para brigar, irmãos. O que Paulo está fazendo aqui, mesmo sendo confrontado, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo desmerecido, mesmo sendo rejeitado, porque ele tinha acabado de ensinar a igreja, chegou meia dúzia de judaizantes, já mudaram a cabeça da igreja. Ele nem está brigando aqui por ciúmes. Paulo não está preocupado se eles gostaram mais dele do que dos judaizantes, porque alguns pastores ficam com ciúme. Nossa, você gosta do pastor Ricardo agora, porque ele canta, ele toca, né? Ele não sei o quê. Irmãos, essa preocupação não era a preocupação do apóstolo Paulo. O problema do apóstolo Paulo era a preocupação matriz da fé cristã e do coração de um pastor sincero. Uma igreja se desviando da verdade. Não é se desviar de mim. Quer ficar com outro pastor? Que fique, mas não abandone a verdade. Quer sair dessa igreja e ir para uma igreja que pregue o evangelho também? Vá, mas não vá para um lugar que ensine falsas doutrinas. Não vá para um lugar que vai te conduzir para lugares errados. Não vá para um lugar que vai passar a mão nos seus pecados. Vai dizer assim, não, bonitinho, não tem problema não. Você ficar dormindo com a namorada, não tem problema não. Você ter 2 mulheres, não tem problema não. Não, tem problema, é pecado. Vá para uma igreja que confronte você. Vá para uma igreja que diga, ei, não fale assim com a sua mulher. Seja homem. Jesus morreu pela igreja, você deve morrer por sua esposa. Respeite o seu marido, assim como a igreja respeita Jesus. Honre o seu marido. Como é que você quer seu casamento bom, se você trata o seu marido como um moleque, mas você acha que depois vai ter um homem? Se você quer ter um homem, comece a honrá-lo como homem. Vá para uma igreja que fala esse tipo de coisa. Agora, se é para você ir para um lugar, para te falar que se você vai receber uma boa semana, se você beber um copo d'água, que você vai receber uma boa semana, se você colocar um lacinho no braço, se eu vender uma canetinha por R$1.000, você vai ter a bênção para o ano inteiro. Se é para ir para um lugar desse, meu irmão, faz um favor, fica aqui comigo, eu sou chato, mas eu amo a sua vida. Eu posso nem ligar para você na semana, eu posso não mandar coraçãozinho, eu posso não te dar parabéns aniversário, mas deixa eu te falar uma coisa, se eu subir nesse púlpito, eu vou entregar o evangelho para você. E se você quer saber se um pastor te ama, preste atenção no que ele está pregando. Um pastor não te ama porque ele te visita, um pastor te ama se ele prega o evangelho para você. Um pastor não te ama porque ele vai na sua casa, leva flores. Um pastor não te ama porque ele te manda mensagem quando você está precisando. Um pastor te ama se ele prega Jesus para você.
É disso que o apóstolo Paulo está falando. Se ele anuncia a Bíblia, se ele fala que a sua família ela é alvo do amor de Deus, que você precisa cuidar dos seus filhos, porque Jesus quer salvar eles. Sabe, irmãos, Jesus nos libertou para nós termos uma vida livre. Paulo vai citar essas coisas. O Salmo 91 diz que ele nos livrou do laço do passarinheiro. O que Paulo está tentando fazer é convencer essa igreja a não voltar de novo ao laço do passarinheiro. Mas nós temos um grupo de pessoas que costumeiramente gosta de voltar às prisões. Gosta de voltar para os mesmos vícios. Gosta de voltar para as mesmas práticas. Gosta de voltar para os mesmos erros. O pastor exorta, a igreja ensina, mas ele continua vivendo do jeito que ele acha que deve viver. Liberdade não é viver como você deve viver. Liberdade é viver como o Evangelho quer que você viva. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que vocês foram libertos do judaísmo, da idolatria, das culturas mundanas que vocês seguiam. E agora vocês querem de novo voltar para esse tipo de gaiola, uma gaiola talvez um pouco mais bonitinha, com mais doutrina, com um pouco mais de beleza. Irmãos, não aceite isso. Para terminar, ele vai dar um exemplo dele. Paulo vai dizer que a igreja dava glória a Deus pela vida dele. Olha como ela termina. Versículo 23. Mas somente tinham ouvido dizer que aquele que nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificaram a Deus a respeito de mim. Paulo vai dizer que sim. Ele foi uma pessoa que no passado tinha muitos pecados e que fez mal para a igreja. Mas agora ele não está interessado no mal da igreja, ele está interessado no bem. E agora que ele sabe o que é o bem, irmãos, ele vai brigar. Se você vai ter amizade com ele, se você vai ficar feliz com ele, se você não vai gostar dele, se você vai ficar chateado com ele, ele não está preocupado com isso. O que Paulo está preocupado é que você saiba da verdade. Às vezes, dizia o pastor Walter Rodrigues, fundador do nosso ministério, que é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Eu prefiro que você às vezes fique chateado em ouvir uma verdade, mas dê fim a essa prisão. Acabe com essa prisão que você se encontra, do que às vezes ficar passando a mão na sua cabeça e preservando você naquilo que não é a vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo nos ajuda a entender na carta de Gálatas, no 1º capítulo, é: igreja, só existe um evangelho. Ah, pastor, mas tem 300 mil igrejas no mundo. Sim. Pode abrir mais 300 mil se quiser. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só existe um evangelho. Nós comemoramos agora, no final de outubro, o aniversário da Reforma. Eu particularmente, irmãos, não posto nada. Porque o que eu não quero comemorar uma data, irmãos. Eu quero viver uma vida reformada. Eu louvo a Deus pela história da Reforma. É maravilhoso a briga que Calvino, que Lutero, que todos os homens assim, lutaram para libertar a igreja daqueles vícios, indulgência, venda de terreno no céu. Irmãos, é tanta coisa, mas é desesperador às vezes ver que ainda assim a igreja precisa passar por reformas. Mas sabe por que a igreja precisa passar por reforma, irmãos? Porque você não está sofrendo a reforma que o Espírito Santo quer fazer em você. A igreja institucional, ela só precisa de uma reforma quando os crentes que compõem a igreja espiritual não estão sendo transformados. Por isso, Romanos 12 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma igreja, um irmão, um crente, um pastor, um membro que tem a sua mente transformada pelo poder do Evangelho, ele já está vivendo a reforma de Cristo. Ele nem precisa saber o que aconteceu há 500 anos atrás. Ele precisa saber que Cristo fez algo maravilhoso por ele.
E isso já faz algo grandioso em você. A minha esperança é que Deus fale ao seu coração. A minha esperança é que em meio a essa pregação, algo possa vir de encontro à sua alma. A minha oração, irmãos, essa semana, e a minha oração todos os domingos é: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Senhor, se o Vitor estiver no culto, o que o Senhor quer falar com ele? Se a Maria vier ao culto, o que o Senhor quer falar com ela? Se o Janderson vier ao culto, o que o Senhor quer falar com ele? E no meio da pregação, Senhor Deus, fala a cada coração, porque eu sei que o Senhor fala. Então a minha esperança, irmãos, é que essa mensagem, de alguma maneira, ela trate a sua alma, mas que ela também edifique o seu entendimento. Pastor, e se eu sair da igreja e a palavra não ter falado nada ao meu coração? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Ela melhorou o seu entendimento? Se você sair daqui mais entendido da palavra de Deus, eu já terei uma grande notícia para te dar. Começou uma coisa boa na sua vida. Porque toda transformação de alma, segundo o apóstolo Paulo, começa pela renovação de um entendimento. Toda transformação começa por uma renovação de entendimento. Então, se o seu entendimento sofreu uma pequena mudança, começou uma pequena transformação. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida. Amém?